Graça e paz a todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique e eu gostaria de, nessa oportunidade, dando continuidade à série de mensagens expositivas sobre o livro de Salmos, hoje fazer a exposição do Salmo 6. E eu gostaria de ler o texto sagrado, então, que diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retire-se de súbito, cobertos de vexame. Esse salmo é o primeiro dos 7 salmos chamados assim penitenciais ou salmos de arrependimento. Os outros são o Salmo 32, 38, 51, 102, 130 e 143. Os salmos penitenciais são aqueles que expressam tristeza pelo pecado. O título desse salmo no original é para o diretor de música com instrumentos de corda, segundo Sheminith, Salmo de Davi. O Sheminith, no título, significa literalmente uma oitava. É possível que o termo indique que ele seria acompanhado com um instrumento de 8 cordas ou deveria ser cantado pela voz do baixo, uma nota oitava mais baixa, para manter a nota solene do salmo. Esse salmo é um lamento pessoal, porém, como acontece com muitos outros salmos, o salmo termina com o salmista declarando a sua confiança no Senhor. A motivação original para o salmo talvez tenha sido uma doença grave. Alguns comentaristas interpretam a linguagem de modo figurado, indicando uma crise espiritual e não um problema propriamente físico. Davi pode estar se referindo não somente às doenças físicas, mas também a outros tipos de doenças emocionais, mentais, morais e espirituais. Em alguns casos, as doenças emocionais, como abandono, rejeição, ciúme, ira, ansiedade, depressão e outras, podem ser tão complexas e tão dolorosas quanto as doenças físicas, além de ser também uma das causas de muitas enfermidades físicas. Nesse salmo, Davi fala em desfalecimento, tristeza, choro e lágrimas. O salmista experimentava um momento muito complicado e de extrema aflição. Ele então suplica a Deus que o livre e o salve. O salmo pode ser dividido em 4 partes. Do versículo 1 ao versículo 3, Davi faz um pedido de misericórdia em tempos de grande aflição. Nos versículos 4 e 5, Davi apela ao fiel amor de Deus. Nos versículos 6 e 7, vemos a descrição do sofrimento de Davi. E nos versículos 8 a 10, a reclamação e o desânimo dão lugar à confiança e à determinação. Então, dos versículos 1 ao versículo 3, nós temos um pedido de misericórdia em tempos de aflição. O texto bíblico diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? O salmo começa com Davi pedindo ao Senhor: não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Depois ele pede que o Senhor demonstre para com ele a sua misericórdia e compaixão. Aparentemente, Davi estava sofrendo de uma doença, uma aflição longa e séria, agravada pela zombaria dos seus inimigos, que se alegravam perversamente por imaginar que não havia mais esperança de recuperação para Davi. Davi interpretou a sua doença ou aflição como uma disciplina de Deus por algum pecado cometido, embora a sua falta não seja identificada especificamente. Quando ficamos doentes, muitas vezes a mesma ideia passa por nossa mente. O pecado realmente causa inúmeras tristezas, seja em termos de consequências, seja na óbvia tristeza pela perda da comunhão com o Senhor.
E nesses momentos, o perdão de Deus encontra o cristão como um bálsamo sobre uma ferida, trazendo alívio e cura. Edward M. Bounds, ele diz que nenhum homem vai orar muito tempo e continuar em pecado. A oração destrói maus hábitos, mas a vida ímpia destrói a oração. Há ocasiões em que esse diagnóstico é correto. Algumas enfermidades são de fato causadas por pecados não confessados na vida do cristão, mas nem sempre é o caso. A maioria das doenças são, na verdade, consequência da natureza caída do homem. As enfermidades e a morte entraram na experiência humana como consequência da queda do homem. O sofrimento humano também não significa falta de fé, pois temos vários exemplos bíblicos de homens de Deus que ficaram doentes, como Jó, o profeta Eliseu, Timóteo, Paulo e outros. Com frequência, Deus permite enfermidades para mostrar o seu poder e glória, para produzir frutos espirituais, para evitar o pecado, ou em resultado natural do excesso de trabalho ou da velhice. Quando enfrentamos alguma enfermidade, a primeira coisa que devemos fazer é nos examinarmos para ver se Deus está nos corrigindo por algum pecado em nossa conduta ou em nosso coração. Em segundo, precisamos pedir que Deus olhe para nós com misericórdia, que cumpra seus propósitos em meio à doença e nos cure. Depois disso, é apropriado buscar o auxílio de um médico e dos recursos da medicina, cuidando, porém, para sempre colocar a confiança em Deus e não nos meios que ele utiliza. Toda cura vem do Senhor, seja por meios comuns, seja por meios miraculosos. E se ele escolher não curar, certamente ele dará graça aos que sofrem. Em geral, nós só recebemos esta graça quando precisamos dela. Quando Deus não nos der cargas mais leves, com certeza, ele vai nos dar ombros mais fortes. G.R. Miller, ele diz que Deus não encarrega um homem com um peso sem lhe dar a força necessária para carregá-lo. Charles Spurgeon diz que Deus tem dois meios pelos quais ele submete os seus filhos à obediência: a sua palavra, pelo qual ele os repreende, e a sua vara, pelo qual ele os castiga. Provérbios capítulo 13, versículo 12 diz: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Davi não recusa a disciplina ou o castigo divino, mas pede para que Deus suavize a disciplina com a sua grande misericórdia. No versículo 2, ele clama: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Davi entende que estava sendo castigado com razão pelos seus pecados. Ele, porém, pede ardentemente ao Senhor que não trate rigorosamente, segundo a sua justiça, o extremo rigor da lei. Em profunda aflição, Davi implora a misericórdia de Deus. Davi aceitou o castigo de Deus, mas implorou para que ele não o disciplinasse com ira. Davi reconhecia que se Deus o tratasse somente com justiça e não com misericórdia, ele seria destruído. A expressão, os meus ossos estão abalados, no versículo 2, é uma maneira poética de descrever uma doença ou uma aflição muito incômoda, indicando que todo o seu corpo sofria. Ele prossegue dizendo, no versículo 3, também a minha alma está profundamente perturbada, que pode ser uma referência à angústia mental e espiritual acrescentada ao sofrimento físico. Até mesmo a sua vida interior, emoções, intelecto e vontade foi afetada. E então ele pergunta: Senhor, até quando? Essa é uma expressão de angústia que significa: até quando permitirás que esse sofrimento continue? Davi sentia que Deus não estava respondendo às suas orações e a demora aumentava a sua angústia. Dos versículos 4 ao versículo 5, nós vemos que Davi apela ao fiel amor de Deus. O texto bíblico diz: volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? A expressão volta-te no versículo 4 é uma metáfora que sugere que Davi sentia-se abandonado. Ele imagina que Deus estava distante dele, uma experiência muito comum aos crentes quando estão em profunda aflição. O desejo de Davi é que o Senhor volte a sua atenção para ele e o salve por sua graça ou benignidade, cuja palavra no original descreve aquilo que alguns preferem chamar de amor fiel de Deus. A base do seu apelo é o infalível amor pactual de Deus para com o seu povo.
Davi então apresenta no versículo 5 um argumento incomum a favor da sua cura. Ele diz que a sua morte não seria vantagem nenhuma para Deus, visto que os mortos não podem glorificar a Deus publicamente. Davi deseja a vida e não a morte. Deseja a plenitude da vida, livre do medo, da fraqueza, do pecado. Ele está clamando ao Senhor que o salve, que não deixe morrer. E oferece como razão para tanto o argumento de que empregará sua vida poupada para recordar do Senhor e da sua boa ação para com ele. Ele completa esse argumento dizendo: no sepulcro, quem te dará louvor? A expressão sepulcro no original é Sheol, ou morada dos mortos. Os israelitas consideravam a morte do modo em que haviam, ou seja, o inverso da vida. Os antigos israelitas representavam esta morada como um lugar escuro, situado no mais profundo da terra. Nessa região de silêncio, os mortos não podiam exercer nenhuma atividade, muito menos louvar a Deus. Mais tarde, essas antigas crenças foram substituídas pela fé e esperança na ressurreição dos mortos no fim dos tempos. No versículos 6 e 7, nós vemos a profundidade da aflição de Davi. O texto bíblico diz: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Nos versículos 6 e 7, Davi faz uma descrição de sua longa e profunda aflição. Ele sente-se cansado de tanto gemer e de lamentar. A tristeza era tão intensa que os seus olhos estavam desgastados e consumidos pelo sofrimento. Os seus olhos estavam embaçados por causa da opressão de todos os seus adversários. A vida de Davi parecia transbordar de problemas e ele não podia mais suportar. Uma coisa bela e profunda no livro de Salmos é a sinceridade e a liberdade com que cada salmista dirige o seu clamor, a sua súplica e até as suas queixas ao Senhor. O Senhor ouve a oração, o desabafo, a queixa, a súplica, a confissão, o elogio, os impropérios, as maldições, as irreverências. Ele ouve tudo que sai das nossas bocas. Ele ouve também o choro, e Davi faz questão de registrar isso. Ele diz no versículo 8, o Senhor ouviu o meu choro, ou a voz do meu lamento. A Bíblia registra não apenas o choro de Davi. Deus ouviu também o choro de Ismael e de Agar, quando Ismael, com apenas 14 anos, morria debaixo da sombra de uns arbustos no deserto de Berseba. Deus ouviu a voz do menino e as suas lágrimas e trouxe livramento. Deus ouviu o choro de Ezequias, quando ele ficou sabendo que a sua doença era terminal e que teria poucos dias de vida. Deus lhe respondeu dizendo, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Deus tem ouvido uma grande variedade de choros, desde o choro de Israel na escravidão do Egito, até o choro inconsolável de Raquel por causa do assassinato das crianças em Belém, o choro de Maria após a morte de Lázaro, o choro amargo de Pedro após negar o Mestre por 3 vezes. O choro de Maria Madalena ao ver o túmulo de Jesus vazio. O choro das viúvas de Jope após a morte de Dorcas. E o choro abundante de João ao imaginar que não havia ninguém digno de desatar os selos do livro que estava na mão direita de Deus. No entanto, o Senhor prometeu que na Nova Jerusalém enxugará os nossos olhos de toda a lágrima, como diz Apocalipse 21, versículo 4. Dos versículos 8 ao versículo 10, nós temos a certeza que Deus ouviu a oração de Davi. O texto bíblico diz, apartai-vos de mim todos que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Há uma mudança dramática no Salmo a partir do versículo 8. A percepção de ter sido ouvido brilha sobre a alma de Davi como um raio de luz num ambiente escuro. Após ter clamado ao Senhor e detalhar as suas aflições, Davi recebe a certeza de que o Senhor ouviu o seu lamento e a sua oração foi respondida. Davi expressa 3 vezes nos versículos 8 e 9 a confiança de que suas orações foram ouvidas. Ele diz, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento.
O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Aqui, mais uma vez, as experiências do passado são usadas para o encorajamento presente e futuro. Deus é um Deus que responde às orações. E esse é o motivo pelo qual podemos continuar a orar ao Senhor com confiança e com certeza de sermos respondidos. Os versículos 8 e 9 nos ensinam que Deus, no seu devido tempo, ouvirá as nossas súplicas, responderá a nossa oração. Não precisamos nos desesperar, mas sim esperar pela fé em Deus, no kairós de Deus, isto é, no momento certo, oportuno, no tempo devido, Ele responderá a nossa oração. No versículo 10, Davi, fortalecido então pela certeza de que Deus ouviu o seu clamor, ele ordena que os seus inimigos se dispersem. Davi não se sente mais intimidado por suas ameaças, pois sabe que de súbito, como diz o versículo 10, os seus inimigos serão cobertos de vergonha, quando o Senhor se levantar para puni-los. Tal como Davi, o crente pode enfrentar seus problemas com a certeza de que Deus já ouviu as suas orações e as respondeu. Deus deu a Davi um livramento duplo, da sua doença ou aflição e dos seus inimigos. Concluindo, uma das coisas mais difíceis da vida é o sentimento de fragilidade e impotência diante das adversidades que nos atingem. Quando você está frágil, fraco, passando pelo vale da dor, onde se apoiar? A quem confessar a sua fraqueza sem ter medo? O médico estava com resultados de um paciente de meia idade em suas mãos quando informou da gravidade da sua doença e o pouco tempo que lhe restava de vida. Depois do choque inicial, o paciente levantou-se da maca, pegou a sua roupa e disse: "É isso que eu tenho? Vou embora, doutor, pois ainda tenho muito a fazer." Aquele homem encarou corretamente a sua situação. Ele desenvolveu ao longo da vida um profundo relacionamento com Deus e sabia que cada um dos seus dias estava na mão do Senhor. Não lhe cabia saber quantos, mas sabia que havia ainda muito a fazer. Deus nos conhece como ninguém. Ele nos ama e tem cuidado de nós em cada detalhe das nossas vidas, seja nos momentos de alegria, nos momentos de incerteza, como também nos momentos de grande fragilidade e dor. Ele é o Deus forte, a rocha inabalável em quem nós podemos nos apoiar e descansar. Podemos deitar-nos no seu colo e contar aquilo que nos aflige. Deus está cuidando de cada um de nós. O Espírito Santo inspirou Davi a compor esse salmo a fim de encorajar todos que estão por um longo tempo passando por situações semelhantes de dor, seja espiritual, física, mental ou emocional, e que necessitam de perdão e de restauração da sua saúde. A primeira parte do salmo é a oração de alguém que está profundamente perturbado e inquieto pelas suas aflições. A segunda metade, a partir do versículo 6, não contém petição alguma. No início há choro, mas no fim temos uma grande expressão de fé. As orações e as lágrimas de Davi não foram em vão, pois Deus ouviu e respondeu a sua oração. Independentemente de onde venham as nossas aflições, devemos fazer como Davi, que se voltou para Deus, em oração humilde e sincera. Thomas Watson, pregador e escritor puritano do século XVII, disse: "As aflições podem ser longas, mas não são eternas." O Salmo 30, versículo 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Seja quais forem as circunstâncias originais que levaram Davi a compor esse salmo, ele traz palavras de conforto e encorajamento para aqueles que quase não têm mais ânimo ou forças para orar. Nesse salmo, Davi registra os estágios da sua longa e difícil experiência de passar pela fé, da tribulação para o triunfo. Mesmo que a provação se prolongue e você se sinta exausto, agarre-se pela fé em Jesus Cristo e ao fiel amor de Deus. George Miller diz: "Qualquer que seja a nossa necessidade, por grande que seja a dificuldade, e embora auxílio pareça impossível, nosso papel é esperar em Deus, e descobriremos que não é em vão, no tempo do Senhor virá o socorro." Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos, no nome de Jesus. Amém.